Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Patrícia Lins, psicanalista, e essa é a nossa mailing list que nós enviamos todas as segundas-feiras para os e-mails cadastrados alguns artigos sobre psicanálise cotidiano. Então esse é o podcast em que a gente conversa um pouco sobre estes assuntos que a gente envia semanalmente, todas as segundas-feiras. E o tema de hoje é a figura materna e paterna e a saúde psíquica infantil. Então a gente vai começar a dialogar um pouco sobre isso. Como é que podem ser definidos os papéis da figura materna e paterna? O que eles simbolizam? Qual a influência destes papéis para a construção subjetiva? Essas figuras são absolutamente necessárias para a construção psíquica do sujeito? Como que ficam esses papéis no contexto das novas relações e das estruturas familiares? Então, a primeira questão que surge, que é palpitante, é aquela em torno da figura materna e paterna, que nasce justamente da definição do que é ser pai e ser mãe para a psicanálise. É importante ressaltar que o senso comum tem uma ideia diferente do conceito psicanalítico. Quando nós abordamos pai e mãe, na obra que eu escrevi, O Sofrimento e a Esperança, uma visão psicanalítica, por exemplo, eu coloco que eu dou preferência à função e não ao sujeito, que geralmente é a abordagem psicanalítica sobre esses termos. O sujeito tem uma identidade, uma expressão de gênero, orientação sexual, enquanto individualidade, com sua cultura, com sua vivência, e faz parte de uma família, né? Mas pai e mãe, a gente entendendo isso com função, a gente passa por cima de todas essas características, por assim dizer, subjetivas, que dizem respeito ao âmbito mais amplo, né, da sexualidade e das escolhas, que são atravessadas pela sexualidade. Então, além do papel e da mãe, enquanto, se a gente considera não mais a função, mas os sujeitos, enquanto sujeitos, os genitores, por exemplo, podem exercer a figura paterna e materna, assim como outros indivíduos, mesmo que não sejam integrantes ou não façam parte da mesma família. Quantos casos a gente tem de famílias tentaculares em que nós não temos a presença exatamente do pai e da mãe, casados e organizados, mas sim tios, avós, outras pessoas que se unem para cuidar de crianças, né? Então, essa leitura ela é bastante atual da nossa sociedade. Então, para essas nossas reflexões de hoje, define-se pai como a função exercida pela figura paterna e mãe como a função exercida pela figura materna. Então, figura materna e paterna não são condecorações fixas que a gente carrega no peito, que o sujeito vem a exibir. O mesmo sujeito pode, inclusive, flutuar entre a figura materna e paterna. Então, por exemplo, uma mulher que dá luz ao filho pode exercer a figura materna, porém não necessariamente, flutuando também para o exercício da figura paterna, ainda que haja sérias dificuldades da cogitação disso ser exercido simultaneamente e do que a gente chama na psicanálise de decaimento da figura paterna, o que a gente não vai abordar nesse momento. Então, em resumo, figura materna e paterna são símbolos de papéis ou funções exercidos pelo sujeito e têm um dinamismo percorrido dentro das relações. Essas funções, elas estão ligadas à linguagem, porque na construção psíquica, antes que a criança comece a falar, ela começa a constituir o seu psiquismo com base nas sensações relacionadas com o que a gente chama de representações coisa. Então, a criança que sente falta da mãe, que acolhe, que ampara, que entende o choro, que a busca num sorriso e a ancora, quando dá por falta da mãe, começa a criar uma interpretação pela fantasia para aquele fato, que ainda não é intermediado pelas palavras, mas que formam imagens que ela passa a vitalizar. Quando atravessada pela linguagem, ou seja, quando a criança começa a aumentar o seu repertório, começa a dar nome à própria angústia, ela vai ligando isso que a gente chama de representações coisa às representações palavra. Cada palavra ela ganha um significado
particular, né? Embora todo mundo saiba o que é uma árvore, mas a árvore, simbolicamente, pode ter um significado particular para mim, por conta dessa ligação com outras representações que fiz ao longo da minha vida e continuo fazendo. Então, a figura materna e paterna, elas são exercidas e funcionam através do olhar, do sorriso, da escuta ampliada dos gestos e também da linguagem. E nessa obra estão inclusos os ditos e os não ditos. A figura materna e paterna são, portanto, funções ligadas à escuta, que não se restringem a ouvir, estar de corpo presente perante o interlocutor e recolhendo tudo que ele fala. Escuta, nesse contexto, é um conceito muito mais amplo, em que é possível perceber a linguagem corporal, as expressões faciais, a energia presente nas palavras, a entonação na voz, o momento quando há dificuldade para falar as palavras, o nó da garganta, o tremor das mãos, o suor frio, o tremor das pernas, a inquietude. Então, escuta é percepção de sinais e prestar atenção no sujeito. Então, a figura materna e paterna estão relacionadas a cuidados, cada um ao seu modo, com responsabilidades e naturezas sumamente diferentes, né? E estão ligados a outra função primordial e insubstituível na vida do sujeito, que é a sua relação com a imagem. Cada sujeito se reconhece pelo outro. Há um conceito em Lacan, que se chama estágio do espelho, em que isso vai ser trabalhado de uma forma muito específica. Então, o outro é importante para ser gerado identificação, reconhecimento, admiração, para estruturar a autoestima, perceber-se enquanto individualidade, definir os limites do próprio corpo, reconhecer o próprio espaço e o espaço do outro, o que mais tarde na formação da personalidade levará à formação ética do sujeito. Pode-se dizer que um dos marcos em Freud da figura paterna e materna, no que tange a descrição de suas operações, é o fordar. Esse é um conceito muito caro para a psicanálise, que vem da obra freudiana Além do Princípio do Prazer, de 1920, em que ele traz o caso do seu próprio neto, um garoto de 18 meses, né, cujos pais procuram-no, e ao avaliá-lo, Freud percebe que se tratava de uma criança aparentemente normal, que falava algumas palavras, tinha gestos e pequenas entonações na voz muito particulares e que facilmente eram decodificadas pelas pessoas que conviviam com ele, sem rompantes de agressividade, que brincava e interagia razoavelmente bem, e que fazia essa brincadeira da presença e da ausência, de afastar e de aproximar um objeto, né? Que é justamente o significado do for e do dar, para perto e para longe. E ele faz, portanto, uma analogia do for-dar presente nas próprias relações, inclusive aquelas que envolvem as figuras parentais. Mas isso a gente vai continuar no nosso próximo podcast. Conheçam o meu canal no YouTube, www.youtube.com/Patrícia Lins de Paula. Eu sempre divulgo conteúdos semanais em vídeo para vocês aproveitarem, consumirem. Nessa semana eu coloquei uma reflexão sobre um filme muito interessante que é o Amnésia, dentro do nosso quadro Cine Psi, então não percam, confiram. Todo domingo a gente lança um termo do vocabulário psicanalítico. Ontem a gente falou sobre o perverso polimorfo, que é um conceito psicanalítico. Então, confiram se vocês têm interesse em conhecer mais sobre a psicanálise, né? E se apropriar um pouco melhor desses conceitos. Façam parte do meu canal no Telegram. Para quem quiser acessar, o link é t.me/psicanalistapatrícia. Para quem quiser adquirir o meu livro, está disponível em Kindle, em físico, capa comum, na Amazon, O Sofrimento e a Esperança, uma visão psicanalítica. Só acessar, né, na Amazon pelo meu nome, vocês vão encontrar o livro e os outros também que eu produzi, até agora foram 6. E vocês podem falar comigo pelo WhatsApp, vocês já sabem, 71986681869. Então é isso, espero que tenha sido útil. Até a próxima semana, um grande abraço e muito obrigada.